Quero falar com você, trabalhador que adoeceu, está sem poder sair de casa, mas precisa se explicar no trabalho, entregar aquele atestado médico. Tem dica para você agora. Preste bastante atenção, o Anderson Lima vai nos informar agora como fazer esse procedimento. Até porque, antes, esse período é comum aumentar diante da gripe, que avança a influenza, e a terceira onda da Covid-19. Quais são as dicas para o trabalhador, meu amigo? Tá contigo. Pois é, Miguel, muitos casos aí de síndromes gripais, mudança de temperatura, né? Muita gente acaba ficando gripada e aí tem a Covid-19 também. E no meio de tudo isso, o trabalhador, né, que precisa ir para o trabalho e às vezes em umas situações como essas precisa também ficar em casa, mas também tem que apresentar o atestado médico. É importante passar por um profissional de saúde. Agora, em que situações isso é possível? Quais são as condições para você apresentar esse atestado médico? São essas dúvidas que a gente vai tirar agora com o doutor Luiz Freitas, que é auditor fiscal do trabalho. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho sobre o atestado médico, né? Em que situação, de fato, o trabalhador pode apresentar esse documento? Bom dia, bom dia a todos. Na verdade é assim, o trabalhador tendo qualquer dessas síndromes, seja gripal, seja Covid, qualquer dessas doenças ou qualquer outra doença, ele terá sim que passar por um profissional de saúde, que é quem tem condições de dar o atestado médico. E esse atestado médico, a quantidade de dias, quem vai determinar é o próprio médico. E ele vai dizer o quê? O afastamento, quantos dias, o porquê que ele está, e às vezes também medicar. Então precisa sim, não tem como a empresa confiar apenas na declaração do trabalhador, apenas ligando dizendo que não vai poder trabalhar, vai ter que sim apresentar o atestado. Esse atestado ele tem que ser apresentado na empresa de maneira imediata, tem que mandar por alguém, ou dependendo ali da situação, pode haver um meio termo. Pronto, a legislação não estabelece um prazo para a entrega do atestado. Esses prazos geralmente são estabelecidos pela própria empresa, no regulamento, no regimento, no estatuto da empresa. Ele estabelece um prazo para a entrega. Então, o que é razoável, o que é bom senso? O trabalhador mandar uma foto, mandar um arquivo PDF imediatamente para esse, ou mandar alguém deixar, se for o caso, né? E quando voltar, apresentar o original. Existia uma lei que permitia que o trabalhador pudesse ficar afastado por um tempo sem o atestado. Como é que é essa situação? Pronto, é uma lei, a 14.128, é uma lei do ano passado, que diz que o trabalhador pode ficar até 7 dias afastado sem a apresentação do atestado. Mas aí qual é o detalhe? Ele teria que passar por um médico dando o chamado afastamento, o isolamento. Ou seja, ele teria que ficar em casa. Então seria a seguinte situação, ele vai se consultar, o médico não tem a comprovação da doença ainda porque não fez exame, e aí o que acontece? Ele diz, vá para casa, fica em casa. Então o que é que vai servir de comprovante? O comparecimento à consulta. Tem um tempo mínimo, né, de atestado e passando desse período fica a cargo da própria Previdência, do INSS, né, arcar com aqueles custos do trabalhador? Isso, a empresa ela paga até 15 dias de afastamento. Então se o trabalhador se afastar 16 dias em diante, o resto que passar, o que passar de 15 dias, é o INSS que vai pagar. E aí ele tem que dar a entrada através do aplicativo Meu INSS. No caso de uma prorrogação do atestado, né, Miguel, a gente sabe que muita gente acaba tendo ali, sei lá, 5 dias, 10 dias de atestado, mas aí trabalha, volta ao trabalho e aí precisa se afastar novamente, doutor. Numa situação como essa, com um novo atestado, como é que faz? Pronto, vamos supor que ele tenha 10 dias, aí precisa de mais 10 dias, o médico prorroga por mais 10 dias. E essa prorrogação é da mesma doença, então a empresa só vai pagar 15 dias. O resto quem paga é o INSS. E vamos supor ainda, ele fez um pequeno intervalo, ele tirou 10 dias, voltou para trabalhar, tirou mais 10 dias. O que é que vai acontecer? Se a doença for a mesma, ainda assim só o INSS que vai pagar o que passar de 15 dias. Para o trabalhador, doutor, qual a orientação em uma situação agora, como a gente está vivendo, de Covid, de síndromes gripais e até mesmo outras doenças? Procurar mesmo um profissional de saúde, conversar sobre um atestado. Se o profissional, por exemplo, não indicar ali um afastamento, o trabalhador pode pedir, como faz? Isso, o trabalhador nesse momento ele tem que ter consciência que, apesar de toda essa coisa que está acontecendo, essa situação, ele precisa sim de um documento. Não basta ele simplesmente ligar para a empresa e dizer que está doente. Então ele precisa procurar um profissional nos postos de saúde, nas UPAs, enfim, em algum local. Se o médico naquele momento não quer dar um atestado, pelo menos uma declaração de comparecimento, que estaria dentro daquela lei dos 7 dias, né? Doutor Luiz Freitas, auditor fiscal do trabalho, muito obrigado por sua participação ao vivo aqui no Balanço Geral. Tá aí, Miguel, são dúvidas que acabam sendo esclarecidas. A gente sabe que muita gente está mesmo se afastando do trabalho. Eu mesmo fiquei alguns dias aí afastado por conta da gripe, tive que apresentar atestado e agora é importante, né, a gente tirar essas dúvidas aí, porque certamente outras pessoas, infelizmente, vão adoecer também e o atestado precisa ser apresentado nas empresas para que o trabalhador não tenha nenhum problema.